Olá, muito boa noite a todos. O Band de Eleições está no ar, esse espaço em que a gente tem a oportunidade de conversar com profundidade sobre o cenário eleitoral, de falar sobre política também. E hoje aqui comigo, para me ajudar nessa tarefa, estão os cientistas políticos Alessandra Maia, da PUC, e o Marcos Iannone, que é da Universidade Federal Fluminense. Tudo jóia, Marcos, Alessandra? Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada. Quero começar perguntando para a Alessandra, né? Diante do cenário atual da eleição para o governo do Estado, as pesquisas mostrando essa semana uma disparada do Cláudio Castro, né? 37-22, né? Do Marcelo Freixo. Se essa eleição, na sua opinião, se a fatura está liquidada, Alessandra? Então, boa noite. Eu acho que eleição é como uma partida de futebol. Então, o jogo só termina quando o juiz apita. No caso, o juiz agora é o Supremo, né? O Tribunal Superior Eleitoral, né? Que valida quando ele determina que terminam as eleições de apuração. Eu acredito que não é que... O que acontece, eu não consigo diferenciar, por exemplo, eu acho que impacta bastante no Rio de Janeiro o quadro nacional. Então, por um lado, né, o fato de que agora estejam mais próximos aqui, um empate técnico entre os candidatos a presidente no Rio, eu acho que isso impacta nessa subida do Castro. E a que você atribui essa subida, né, essa subida forte, essa subida importante do Cláudio Castro nas últimas pesquisas? Eu acho que concordo com a professora Alessandra, ainda não está liquidada, embora essa subida recente do Cláudio Castro, né, que se distanciou do Marcelo Freixo, cerca de mais de 10% dos votos. Hoje eu diria que terá segundo turno, né? E temos no campo, vamos dizer, de oposição ao governador, temos pelo menos duas candidaturas significativas, né? Que é o próprio Marcelo Freixo e a do Rodrigo Neves, além de outros dois nomes que são mais de uma esquerda mais extrema esquerda, né? E então precisa ver qual vai ser o comportamento dos eleitores desses quatro nomes de oposição, que são o Freixo, o Rodrigo Neves, o Ciro Garcia, do PSTU, e a menina lá do Unidade Popular, Juliette, né? Então, é preciso a gente ficar atento, né? Eu diria que não está fechado o jogo, não está decidido, né? E mesmo no primeiro turno pode haver alterações, como houve da semana passada para cá, em favor do Cláudio Castro. E fatos novos podem modificar novamente a favor de diminuir essa diferença em favor do Marcelo Freixo, né? Então, é uma situação muito inusitada, distinta do país, e o detalhe faz a diferença, eu diria. Professora Alessandra, a gente vê um Marcelo Freixo diferente, né, nessa eleição. O Marcelo Freixo caminhou para o centro-esquerda, né, caminhou em direção ao centro. Ele mudou de partido, foi para um partido, saiu do PSOL, né, foi para o PSB. Ele buscou alianças com a família do César Maia, a família Maia, por exemplo, né, que é uma família com um histórico mais conservador, né? Vamos resumir assim. Ele se aproximou também de economistas de pensamento liberal. A senhora acredita que essa mudança, né, que teve o objetivo de angariar, né, de aumentar os apoios e de atrair um eleitorado que historicamente não vota nele, será que esse tiro não saiu pela culatra? Será que isso ele acabou não animando a militância que tradicionalmente o apoia e, ao mesmo tempo, não atraindo esse eleitor, né, que está ressabiado pelo histórico do Freixo? Então, eu não sei se eu vejo assim, porque eu acredito que as pessoas que votam no Marcelo Freixo antes não votariam no Castro. A gente fala pouco sobre isso, mas o Castro é o vice do Witzel. E o Witzel está preso. E a gente tem um histórico no Rio de Janeiro de escolher péssimos governadores que são presos. Então, isso talvez devesse ser mais repetido, inclusive veiculado, ventilado. Até nós estamos aqui hoje para isso, né, para falar sobre esse assunto, porque não há como descolar. Eles fizeram a mesma chapa, né? E agora ele está em campanha, o vice foi impugnado, o chefe de polícia civil está preso, sabe? Então, assim, há uma série de indícios fortes
de que, né, se eleito, ele tem uma grande chance de que algo surja, que não surgiu até agora, né, que o relacione diretamente com esses feitos. Então, por um lado, eu acho que o Marcelo Freixo, ele precisou sair do PSOL para ele poder ampliar uma rede de apoios que o Brasil hoje precisa. Como assim? Tentando me explicar. Eu acho que a gente precisa construir um diálogo, né? Assim, o tecido social está muito esgarçado, a gente vê, né, pessoas sendo mortas em Foz do Iguaçu. Essas são questões muito graves. Então, eu acho que existe na sociedade, né, uma expectativa de que as pessoas se conciliem, por um lado, e outras pessoas que estão muito decididas, né, a votar, no caso, no Bolsonaro. E eu acho que o Castro, ele surfa um pouco essa onda, mas, ao mesmo tempo, ele teve a venda da SEDAI, que gerou muito recurso que ele distribui para as prefeituras. Então, isso gerou apoio de prefeituras. E a gente sabe que a campanha significa o quê? As pessoas fazendo palanque. Então, ir na cidade pequena, o prefeito local dizendo o seguinte: votem no Castro. Tá? Então, isso faz parte da questão. Então, o que traz mais responsabilidade, ao meu ver, por exemplo, de a gente que está aqui no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é bastante populoso, a cidade do Rio de Janeiro é bastante populosa, então isso traz um certo, digamos assim, um compromisso ao carioca, né? Assim, de pensar assim, como é que eu estou votando nessa eleição? Agora, professor Iannone, a gente tem um terceiro candidato, a gente fala muito do Castro e do Freixo, né? Mas a gente tem um terceiro candidato que fez uma administração que foi muito aprovada em Niterói, né? Que é o Rodrigo Neves, candidato pelo PDT. E que não consegue, a candidatura dele parece que não emplaca, né? Não decola, né? Ele está lá parado no 7, 8, não chega nem nos 2 dígitos. Por que essa dificuldade, né, para conseguir ganhar mais musculatura nessa candidatura? O senhor acredita que ainda é possível imaginar a terceira via de alguma forma decolando aqui na eleição estadual? Ou essa é uma eleição que não é para a terceira via? Eu não sei se é adequado, dialogando com você, falarmos em terceira via aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, o Rodrigo Neves, né, e o Rodrigo Neves era do PT, né? Diferentemente, o Ciro Gomes, às vezes, que é do mesmo partido que o Rodrigo Neves, se coloca como terceira via, gostaria de ser a terceira via, mas o Ciro Gomes não tem a mesma trajetória do Rodrigo Neves. Ele foi do PT, e eu sou de Niterói, inclusive, concordo com você, a cidade evoluiu, digamos assim, nos 8 anos de gestão dele, conseguiu fazer o sucessor. Agora, eu vejo que ele talvez não seja tão conhecido em nível estadual quanto o Freixo, né? O Freixo, ele já foi candidato a prefeito, perdeu para o Crivella, né? Então, o Rio de Janeiro a região metropolitana é 3/4 do estado e a região e a cidade do Rio é metade do estado, é 50% do PIB, da população, etc. Então, o Freixo tem uma visibilidade histórica maior, né? Não que o Rodrigo Neves não possa chegar a isso, esse é um aspecto. O Rodrigo Neves pode evoluir, mas talvez não a curto prazo, né? Eu acho que até o fato dele ser candidato a governador é um meio dele lançar o nome dele para fora de Niterói e para o estado como um todo. Para outras eleições. Para outras eleições, isso, exatamente. Outro aspecto é o seguinte: as alianças partidárias são importantes, né? O Freixo se aliou a um partido que, mal ou bem, tem uma estrutura, tem uma história que é o PT, né? Então, fica difícil avaliar, mas, assim, na capilaridade ali da campanha política, com certeza o Freixo, né? Ele saiu do PSOL, ele foi para o PSB, ele poder contar com um partido que tem um certo enraizamento, acho que ajuda ele estar, né, com 22% dos votos, ao passo que o Rodrigo, me parece que não tem essa capacidade. Além de não ter essa capilaridade partidária, esse enraizamento partidário, porque o PDT por si só não é tão forte assim, ele não tem, o Rodrigo, em comparação com o Freixo, não tem essa visibilidade em nível estadual que o Freixo, por ser da capital, né, ele tem, né? Então, eu diria isso. Perfeito, olha, o papo tá bom, né?
tempo passa rápido, a gente já vai fazer nosso primeiro break, né? O Band de Eleições faz um pequeno intervalo agora e na volta a gente segue aqui na entrevista com os cientistas políticos, falando ainda sobre a eleição para o governo do estado e também para a eleição para o Senado Federal. Fica aí que o Band de Eleições volta já já. Olá, o Band de Eleições está de volta. Hoje eu, Fernando Davi, estou aqui conversando com os cientistas políticos Alessandra Maia da PUC e o Marcos Iannone da Universidade Federal Fluminense. No primeiro bloco a gente falou sobre o primeiro turno, né, o cenário do primeiro turno para a eleição do governo do estado, e agora eu quero começar falando sobre o provável segundo turno, né, Alessandra? Que deve ser, ao que tudo indica, entre o Cláudio Castro, governador e candidato à reeleição, e o Marcelo Freixo, o candidato pelo PSB. Como é que a senhora enxerga esse possível segundo turno nesse momento, né? O segundo turno, tem muita gente que fala que o segundo turno é uma nova eleição, né? Você acha que, de fato, é uma nova eleição? Quem é que tem mais condições hoje de angariar apoios? Como é que você enxerga a situação? Então, eu acho que o Rodrigo Neves, que a gente estava, né, agora mesmo, e eu estava comentando, vai ser um apoio importante para o segundo turno. Então, né, quem ele apoiar, imaginamos que seria algo que convergisse, né, para o Marcelo Freixo, mas a gente sabe que tem Eduardo Paes. Então, por exemplo, o posicionamento do Eduardo Paes também, eu acho que é relevante nesse sentido, e a gente sabe, né, enfim, que é um imbróglio, porque todos eles, né, assim, a figura da... ainda que a gente pense que o Eduardo Paes, ele começa a trajetória política dele com o César Maia, né, então ele era subprefeito do César Maia e tudo mais, essa aliança não é uma aliança que se mostrou, assim, tão simples. É uma aliança volátil, né? Isso. E foi muito interessante, porque eu me lembro quando... houve a eleição da Prefeitura de São Paulo, de ver, né, lá em São Paulo, Rodrigo Maia acenando para Eduardo Paes, enfim, como é que essa situação se desenvolveria. Mas eu acho que, enfim, isso é algo que pode, né, digamos assim, mudar a cara do segundo turno. Né? Mas vamos ver, né? E você, Marcos, assim, o Cláudio Castro, né, a seu ver, com esse favoritismo, né, que ele tem atualmente, com a máquina, né, que ele domina hoje em dia, ele, na sua opinião, não seria um imã, né, vamos dizer assim, um imã para esses políticos que não são ideológicos, né, são políticos que muitas vezes querem ficar com o governo, querem estar na situação, e isso, de certa forma, não colocaria numa situação mais favorável para conseguir esses apoios? Olha, eu posso estar enganado, Fernando, mas eu não concordo, eu não visualizo isso. Eu visualizo isso que você falou nesse primeiro turno. Eu acho que o que ele está conseguindo é porque ele já está capitalizando no sentido do que você falou. Agora, a minha dúvida é se no segundo turno ele vai conseguir ampliar mais do que já ampliou, entendeu? Eu percebo, posso estar enganado, mas me parece que o segundo turno pode favorecer essas candidaturas de oposição, que são o próprio Freixo, mais o Rodrigo Neves, mais o Ciro Garcia e mais a Juliette, né? Então, os acordos vão ser importantes. Me parece que, nesse aspecto de capacidade de alianças, tal, o Freixo tem mais potencial do que o Castro. Eu acho que a gente esgotou, né, o governo do estado, né? Vamos falar de Senado agora? Que o Senado parece que tem uma situação que está ainda mais cristalizada, né, do que a do governo do estado. A gente tem o Romário, numa liderança muito folgada, né, com mais de 30%, pelo que apontam as pesquisas. E os seus principais adversários, né, a Clarissa Garotinho, se não me engano, está com 8%, e o Molon, né, que está com 7%. Não chegam nem nos 2 dígitos, né? Será que essa tem a possibilidade, na visão de vocês, de ter uma virada ainda? Vou começar pela Alessandra. A votação para o Senado, pesquisa de opinião para o Senado sempre é complicada, né? Porque as pessoas definem mais próximo... enfim, é algo que a gente não consegue a mesma adesão, talvez, que quando você faz, né, a dos candidatos majoritários, assim, para governador, para presidente e tal. Mas o Romário, ele tem uma popularidade, né, que se mostra consolidada e ele transita, né? Então, vejo como uma dianteira difícil de ser alcançada. Porém, também vejo que está tendo palanque.
Então, sim, se há muitas pessoas indecisas ainda, né, o palanque com o Lula é algo que pode dar força, né, para quem está em segundo, está empatado, né, porque estão, na verdade, empatados, o Molon e a Clarissa. Então, pode ser, né, isso está em aberto e eleição sempre pode ter algum fato novo. Então, há que ver também como o próprio Romário vai se pôr nessa cena, né? Se ele vai estar... Eu não lembro se ele teve no 7 de setembro, agora não está me vindo. Eu acho que não teve, mas ele está abraçado com o Bolsonaro. Pois é, exatamente. Mas está meio assim, ele está bem aquela pessoa que está na frente, não quer aparecer muito, porque eu já estou na frente, né? Então não quero ser assunto, né? Uhum. Então talvez seja um pouco... algo nesse sentido, né? Se eu estivesse competindo com ele, eu queria botar meio que ele em evidência para ver se ele fala alguma coisa, para perder um pouco de voto. Mas é isso, tá? Né? Tá mais Aí sim, quando você olha esses números, ainda que sejam números que às vezes podem mudar muito, ele está numa distância maior. Professor, a Alessandra falou aqui agora sobre o palanque do Lula, né? Que pode fazer uma diferença. O Lula é um político muito popular, embora tenha uma rejeição alta também, mas é um político muito popular aqui no nosso estado. Só que a dinâmica da formação desse palanque aqui no Rio de Janeiro, né, foi difícil, né? Foi difícil com um embate entre o PSB, as lideranças do PSB e as lideranças do PT. O PT entendia que o PSB deveria ceder, né, a vaga para uma candidatura unitária nessa chapa do André Ceciliano, o deputado federal, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso não acabou não acontecendo, né? O fato é que está o André Ceciliano na campanha dele dizendo que ele é o único candidato ao Senado apoiado pelo Lula, e o Molon também tentando surfar nessa mesma onda, e na prática os dois não decolam, né? Em que medida você acha que essa dificuldade, né, nas negociações acabou prejudicando o campo da centro-esquerda e da esquerda da centro-esquerda nessa disputa para o Senado? Eu acho que não foi bom resultado haver as duas candidaturas, né? A coalizão é entre PSB e PT, de modo que, como o PSB, né, tem o Freixo como candidato a governador, é razoável, né, considerando como a política de aliança funciona, levando em conta as diversas eleições que ocorrem, né, é razoável que o PT, no meu entendimento, reivindicasse a candidatura para o Senado, né, que é a do André Ceciliano. E as informações que eu tenho são que a direção nacional do PSB tentou convencer o Molon para que ele respeitasse o acordo e abrisse mão da sua candidatura ao Senado. O próprio Freixo se manifestou publicamente nesse sentido, né? O próprio Freixo, então, mas ele não aceitou. Pelo que eu sei, o PSB não ia repassar dinheiro para a candidatura do Molon, tanto que a semana passada mesmo teve um show aí de arrecadação para o Molon. Imagino que deve ser para compensar que ele não está recebendo, por descumprir uma regra da aliança do próprio partido dele, não recebendo tanto apoio financeiro. Eu acho que esse fato é ruim no sentido das forças que gostariam de eleger um senador do Rio de Janeiro que não fosse o Romário, né? Que não fosse o Romário, que não fosse da direita, né? E o candidato do Lula, e ele tem deixado bem claro, o candidato do Lula é o André Ceciliano, né? Dentro da chapa, Freixo governador, Ceciliano senador. E eu acho um pouco mais difícil a situação do Senado, da candidatura ao Senado, de haver alteração, mas concordo também com a professora Alessandra que tem o palanque, né, e tem a possibilidade do Lula, né, ajudar o André Ceciliano. É uma campanha muito curta, né, precisa ver o nível de informação que os eleitores têm sobre essas candidaturas, né. Ainda temos 3 semanas, mais ou menos, de campanha eleitoral. Eu diria que a coisa não está fácil para o Molon e nem para
no André Siciliano e nem para Clarice Garotinho, né? Sim. O Romário é favorito e, como ela disse, a preocupação do Romário, assim, tipo, ele está dirigindo um carro, ele está na frente, né? Ele não pode derrapar, não errar, né? Não pode derrapar, bater no poste, não pode errar, né? Agora, a política, as eleições às vezes são uma caixinha de surpresa, né? Pode acontecer alguma surpresa, né? E acho que no que diz respeito ao André Siciliano, né? Que é o vice que é o candidato do Senado na chapa do Freixo, né, eu acredito que ele deve estar torcendo para que o Lula consiga, né, colocar apoio nele, né, fazer com que ele cresça, ganhe mais eleitores. Mas me parece que o favoritismo é do Romário. Nesse momento não tem nada que diga que isso pode mudar, né? Pode mudar. Se bem que o exemplo da última eleição, né, aqueles que apareceram na frente nas pesquisas acabaram não ganhando, né? Não ganhando, E realmente foi uma surpresa para todo mundo que aconteceu, né? O Flávio Bolsonaro e o Harold Oliveira, se eu não me engano, né? O Harold, por exemplo, ninguém dizia, né? O César Maia estava liderando as pesquisas e acabou ficando de fora. Então, realmente parece que o Senado para repetir um clichê, que é uma caixinha de surpresa, né? Exato. Agora, sim, vocês lembraram muito, né, da situação nacional, né? E por muito tempo se disse que aqui no Rio de Janeiro a eleição seria um reflexo, né, dessa polarização em cenário nacional. E aí chega a gente agora aqui a menos de 20 dias, né, e a gente tem na eleição para o governo, o Cláudio Castro disparado na frente do segundo colocado, Marcelo Freixo, né? O Castro, candidato aliado ao bolsonarismo. E a gente tem no Senado também o Romário, que é o candidato aliado do bolsonarismo, também muito na frente, muito favorito a beliscar essa vaga para o Senado. Por que vocês acham que isso está acontecendo? Porque, uma vez que a gente tem nas pesquisas mostrando que as intenções de voto para presidente estão parelhas, né? O Bolsonaro e o Lula. Por que os eleitores do Lula não estão votando nos candidatos que o Lula está apoiando? O que está acontecendo, Alessandra? Uma boa pergunta. Eu acho que tem algo aqui no Rio de Janeiro, porque quando a gente olha, o Rio de Janeiro ele é difícil. Como assim, né? A gente tem uma desigualdade muito grande. Então, assim, quando você olha para o fator renda, o que muitas vezes nos aproxima, né, de um eleitorado, numericamente, né, pessoas que votariam mais no Lula. Por outro lado, a gente tem o fator da segurança pública, da milícia, né, que são coisas muito enraizadas aqui. Então, a gente não pode esquecer que o bolsonarismo ele surge no Rio de Janeiro, né? E ele é um fenômeno curioso, porque, ao mesmo tempo, ele tem o pessoal de alta renda. Então, você falou de Copacabana, né? Eu acho que foi muito emblemática a imagem do ônibus com o pessoal o pessoal saindo de dentro do ônibus, questionando os apoiadores que estavam em motos caras em Copacabana, né? Então, essa imagem, né, rodou a internet toda e ela mostra um pouco dessa questão, que é uma questão de renda que está nessa eleição também. E eu acho que isso que ajuda a entender essa divisão que a gente vê no Rio de Janeiro quando você pensa em Lula e Bolsonaro, porque eu acho que sim, essa questão da renda, né, é algo significativo, mas ela não é sozinha, né? Então, há também o apoio de grupos religiosos. E isso também é um fenômeno muito forte aqui, né, no Rio de Janeiro, especialmente, né, nos lugares mais pobres. E, portanto, esse fenômeno explica que, para mim, né, essa questão da religião, ela consegue explicar melhor o fato por exemplo, do Castro estar na frente, né, ou mesmo o Romário, mas ela não tem a mesma adesão, porque as pessoas pobres estão sofrendo muito. Então, quando chega no pleito do Lula, a questão de que o governo, na época do Lula, você tinha mais dinheiro quando você era mais pobre, ela é muito presente na memória das pessoas. Então, acho que isso ajuda a entender por que não está o Bolsonaro disparado na frente. Tá? Não, assim, tá parelho, né? Mas com essas questões, a milícia, a religião, né? Com tudo isso, eles ainda estão quase que em empate técnico agora, né? Por quê? Porque o normal era estar muito à frente para o Bolsonaro, porque aqui é o berço dele.
Então, nesse sentido, eu acho que esse fator, que é o fator pobreza, fome, fila do osso, é o que está determinando que o Bolsonaro não está na frente. E você não acha, professor, que além de tudo isso que a professora pontuou, o eleitor também não está um pouco diferente, né? Ele está um pouco menos suscetível a essa coisa do candidato que apoia o outro candidato? Por exemplo, eu, eleitor, sei lá, posso votar no Lula e votar no Cláudio Castro. Ou posso votar no Bolsonaro e votar no Marcelo Freixo. Ah, mas o Lula está apoiando o Freixo. Ah, mas não importa, eu quero votar no Lula. Eu digo assim, um eleitor, um suposto eleitor, gente, não sou eu. Eu posso votar no Lula e quero votar no Cláudio Castro também. O eleitor hoje no Brasil, talvez até um pouco baseado no fenômeno das redes sociais, não sei. Ele não está um pouco menos, eu vou usar uma palavra aqui que talvez não seja adequada, manipulável? Há um aprendizado, né, ao longo do tempo, né? Agora, para falar com mais consistência, né, precisaríamos saber, né, qual que é o nível de comprometimento dos eleitores do Rio e de conhecimento sobre as ideologias dos diversos partidos, né, a distinção entre o Lula e o Bolsonaro, né? Acho que uma parte pode fazer isso que você falou. Eu acho que uma parte dos eleitores, não sei quanto, né? Uma parte dos eleitores pode não ligar os pontos, né? Votar no Lula para presidente e votar no Cláudio Castro para governador. Você não ouve o Castro bater no Lula, por exemplo. Você ouve o Castro afagar o Bolsonaro, mas é raro o Castro bater no Lula, né? E tem, né? A gente vai falar, a chapa Castro-Lula, tem Zema-Lula lá em Minas Gerais. Talvez não seja vantajoso pro Castro bater no Lula, né? Como nós falamos, ele está na frente. Então, para que ele vai, digamos assim, criar problema com o eleitor que eventualmente vai votar nele e vai votar no Lula, né? Professora, a senhora queria fazer um último destaque aí para a gente fechar? Eu acho que, sim. Uma das coisas que a gente vem pesquisando também é a dimensão da discussão sobre as mulheres nessa eleição. É verdade. Então, isso está acontecendo e tem sido mobilizado, inclusive, pelo presidente, a figura da primeira-dama, né? Então, da esposa dele. E, por outro lado, né, da Janja, no caso do Lula. Eu acho que esse é um tema que vem para ficar e eu acho que ele pode ser decisivo na eleição, porque o voto das mulheres evangélicas também está sendo disputado. Então, é um setor que ainda há muita indecisão, né? E elas são arrimos de família, elas são mulheres muito simples. E no 7 de setembro, especialmente, né, foi muito infeliz as declarações, né, durante o 7 de setembro do presidente, foram muito infelizes nesse sentido. Então, eu acho que talvez hoje vai sair, quando sair agora, né, as próximas pesquisas, o próximo Datafolha, que vai trazer, vai pegar esse momento do 7 de setembro, talvez isso possa, né, mudar um pouco a diretriz dos números, né? Eu acho que esse poderia ser um ponto, assim, que eu poderia dizer que eu acho que pode surpreender. E a gente, claro, vai continuar acompanhando, né, essa reta final daqui até as eleições, até o primeiro turno das eleições. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença e o debate aqui, a conversa que a gente teve. Professora Alessandra Maia, cientista política da PUC, e o professor Marcos Zanoni, da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, foi um prazer. E o Band de Eleições fica aqui. Uma boa noite e até a próxima.